Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos então para prosseguirmos em nosso estudo sobre a história da Igreja, especialmente agora dessa Igreja na França, porque a França, depois de sair da Revolução Francesa, a partir de 1815, se torna de novo protagonista. E o centro do mundo, em toda a Europa, está com os seus olhos voltados para o que acontece na França. E exatamente na França explodiu o ultramontanismo, do qual falávamos no último encontro. Esse olhar por cima dos Alpes para Roma, essa união com o Papa de Roma. Hoje nós vamos prosseguir com outro tema, que é o liberalismo. O liberalismo surgiu na Europa em torno de 1820, 20 e 30, exatamente quando se queria a liberdade para organizar a escola, liberdade para os pais poderem escolher uma escola que quisessem para os seus filhos. Então, neste contexto, surge a escola católica. Quem propriamente assumiu esta escola católica, esta liberdade de organizar escolas e esta liberdade dos pais poderem escolher escola para seus filhos, foi o jornal L'Avenir. E dentro do jornal L'Avenir, o seu diretor, jornalista Montalembert. Montalembert foi o grande protagonista do liberalismo. Estava naturalmente ancorado também por Lacordaire, Gerbert e também Lamennais. Lamennais, que antes era ultramontano, agora também ele se torna liberal e propriamente assume a causa do liberalismo. Assume também a luta pela organização dos povos, porque entre as teses do liberalismo aparece com muita força a tese da soberania das nações. Precisamente no ano 1832, quando num mesmo ano estavam em andamento 3 grandes movimentos de libertação. Na América Latina, os países queriam liberdade diante da Espanha e de Portugal. A Bélgica estava em revolução interna, querendo se tornar um país. A Irlanda queria se tornar um país independente da Inglaterra. E a Polônia, que estava lá entre a Alemanha e a Rússia, ela também queria se tornar país. Então, 3 grandes revoluções na Europa e mais o grande movimento na América Latina, onde o Brasil já era independente, inclusive reconhecido pelas potências europeias, inclusive pelo Estado Pontifício, porque para o Brasil não teve maiores problemas, mas os outros países, como Chile, Colômbia, Argentina, tinham grande dificuldade porque a Espanha não queria ceder e a Espanha não estava querendo reconhecer esses países. Então, neste caso, o liberalismo assume. Esses países têm o direito de se organizar, a soberania das nações. Aliás, em Portugal, na ocasião, surge um outro problema. Morre Dom João VI. E o sucessor teria sido Dom Pedro, que era Dom Pedro I no Brasil. Ele, em Portugal, seria Dom Pedro IV. Mas como estava no Brasil, havia 2 candidatos à sucessão. Uma, a filha de Dom Pedro I. O nosso Dom Pedro I
colocou a sua filha Maria da Glória, que na época tinha 6 anos de idade, mas ela era a legítima sucessora numa linha hereditária. Mas, como em Portugal diziam, Dom Pedro I, ao ficar no Brasil e declarar a independência do Brasil, renunciou à coroa portuguesa. Então, Dom Miguel, o outro filho de Dom João VI, pode ser coroado rei. E foram perguntar ao Papa. O Papa, evidentemente, ele diz, não, vamos pelo legitimismo. E o legítimo é Maria da Glória. Esta é a legítima sucessora, embora tenha apenas 6 anos de idade. Então, o jornal L'Avenir e os seus jornalistas liberais começaram a bombardear contra o Papa e contra o legitimismo. Diziam, não, Dom Miguel deve ser o novo rei. Claro, lá Portugal resolveu o seu problema com a vinda de Dom Pedro IV, que deixou o Brasil em 31 e foi para Portugal tornar-se rei em Portugal com o nome Dom Pedro IV. Mas a ideia da soberania das nações estava assim no auge. E praticamente em todos esses países ela vingou e as revoluções foram vitoriosas. E temos em 32 3 novos países: Bélgica, Irlanda e Polônia. Ao mesmo tempo, esta liberdade de se organizar como país, a liberdade de organizar as suas escolas, faz com que realmente o liberalismo entre assim de cheio em toda a Europa, onde elas começam a reivindicar sempre mais novas liberdades. Por exemplo, a liberdade de consciência, liberdade de culto, liberdade de ensino, liberdade de imprensa, liberdade de criar e de fundar associações. Daqui a pouco eles já pensavam em algumas associações de classe, já estavam pensando, evidentemente, também em poder organizar, eventualmente, sindicatos. Então, as liberdades foram avançando sempre mais, inclusive, eles vão contra o tradicional legitimismo. Essa história do legitimismo, que o legítimo é aquele que é descendente direto, essa ideia eles não aceitam mais. E defendem ostensivamente os novos países que estão surgindo na América Latina, como agora até a Argentina, o Uruguai, a Colômbia, o Chile. Eles querem que tenham o direito de se organizar como país. E que não se olhe mais para a pátria-mãe, que era a Espanha, e que não precisa, por isso, também o apoio do Papa, já que Gregório XVI não estava querendo aceitar esses novos países. Então, os bispos da França se levantam e vão também eles contra o L'Avenir e fazem o seu apelo ao novo Papa Gregório XVI. Apresentam suas queixas por esse excesso de liberdade que estava acontecendo na França. Então, o Papa Gregório XVI, apenas eleito em 32, já naquele final de ano, escreve uma encíclica, Mirari Vos, condenando o liberalismo e condenando o jornal L'Avenir. Ele fez uma descrição amarga dos erros da época, colocando dentre os erros da época esta liberdade, pleiteando liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, poder publicar tudo que se vê e tudo que se pensa. O Papa reafirma a indissolubilidade do matrimônio, o celibato, afirma com todo vigor a necessidade do celibato sacerdotal e da vida religiosa, condena o indiferentismo, que também era como que um pleito que estava por trás do liberalismo,
um certo indiferentismo, condena a liberdade de culto. Não se poderia permitir que num país católico houvesse liberdade de culto para outras religiões. Deveria ser somente a religião católica. Também a liberdade de pensamento, a liberdade de imprensa. Condena a separação de igreja e Estado, com base na Unam Sanctam do Papa Bonifácio VIII. Isto ainda remonta a 1303, 1302, quando então já naquele tempo Bonifácio VIII dizia que Estado e o país devem estar de mãos dadas, devem estar unidos. E agora eles reivindicam isso. E o Papa condena esta separação de igreja e Estado. Diante da condenação tão clara do Papa, todos se arrependem. Realmente a França era católica, os jornalistas eram católicos, os que levavam à frente o jornal Avenir eram católicos, todos eles aceitam a condenação do Papa, se arrependem e mudam de uma forma ou de outra. Claro que a ideia liberal continua existindo, mas amenizam muito. Um só não se arrepende, é Lamennais. Lamennais, aquela vocação adulta que surgiu, tornou-se sacerdote, quando foi proibido continuar com o liberalismo que ele concebia, que ele imaginava, ele se revolta. Foi condenado, foi excomungado e não só a mirare-vos, mas agora veio uma encíclica do Papa Gregório XVI, Singulare-nos. E com esse Singulare-nos, ele apresenta uma condenação frontal, singularmente a Félicité de Lamennais, que tinha sido antes o grande homem do ultramontanismo, agora é do liberalismo, condenado, excomungado, e assim ele veio a falecer. Então, temos um homem que faleceu excomungado por causa do liberalismo. Recebam todos mais uma vez, também hoje, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.